Muito bem, pessoas e pessoas, tudo bom com vocês? Seguinte, todo mundo tá falando dessa história aí de render real time, né? Ah, pô, porque não tem tempo de render, a gente não precisa esperar, que tal. Só que não é bem assim. Tem um monte de softwares aí fazendo isso. A gente já viu coisas na Unreal, já viu coisas na Unity. Também tem softwares para arquitetura, né? Sei lá, você tem o Twinmotion, você tem o D5, você tem o Lumion, por exemplo. E todos eles prometem que você não vai esperar nada para renderizar. O que ninguém fala é que para você fazer isso, você está usando a sua GPU, a sua placa de vídeo. E a placa de vídeo não é um negócio muito barato não, né? Hoje em dia a gente está fazendo esse vídeo aqui em abril de 2023 e uma placa de vídeo, uma 4090, por exemplo, da Nvidia, custa em torno de seus entre 15 e 20 mil reais, ou seja, é uma paulada, né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que desmistificar com essa história de render em tempo real é que você precisa sim de uma máquina muito potente. Não dá para fazer render com aquela máquina que você joga Counter-Strike, por exemplo. Tá? A tua placa tem que ser uma RTX, principalmente no caso do Vantage. O grande barato do Vantage é que ele funciona muito bem com o V-Ray. Ele é meio que, eu falo sempre que ele é um companion do V-Ray, ou seja, ele é um cara que vai funcionar junto com o V-Ray. E é muito simples e facilita demais a vida. Algumas coisas, entretanto, que a gente tem que saber. Nem tudo é compatível. Tá? Ou seja, tem coisas que você faz no V-Ray que não são compatíveis, pelo menos ainda, com o Vantage. Displacement não rola, decal não rola. Tem algumas outras coisas que é por conta até da quantidade de memória que a sua placa de vídeo vai ter. Eu, por exemplo, vou fazer esse vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo aqui com uma 3080 e a minha placa tem tipo 10 GB de RAM, né, contra a minha máquina que tem 64. Então, claro, a cena que cabe na minha máquina não necessariamente cabe na minha placa de vídeo. Então, sempre você tem que fazer algumas adaptações. E dentro dessas, existem algumas coisas que normalmente o pessoal não vai falar, mas que a gente tem que ficar esperto. Por exemplo, vocês estão vendo que nessa cena aqui, eu tenho uma grama, né, quem conhece já reconheceu, né, o formato aqui feita com o Forest Pack. Perfeito, lindo, maravilhoso. Só que o Forest Pack é um negócio que é mega pesado. Quando você joga ele para o Vantage, ele fica muito pesado e muitas vezes você não consegue renderizar exatamente porque ele ocupa muita memória. Por isso eu estou usando o Chaos Scatter para colocar principalmente essa parte de árvores e tal, aqui onde eu tenho uma cerca viva. Então a gente tem algumas coisas aí que a gente tem que fazer, né, uns saramaleques aí para a gente conseguir colocar o render para funcionar. Mas assim, fora isso, tá? A cena que está aqui na minha tela é exatamente a cena que eu renderizo normalmente, que eu renderizaria normalmente, mesmo que eu não tivesse o Vantage. O Vantage, como eu falei, ele vem dar uma ajuda, ele vem como um acompanhante, né? Eu falei um companion, mas assim, é tipo um acompanhante do V-Ray. Como é que a gente usa? Se você olhar aqui embaixo, eu tenho a minha tab, né, a minha barra de ferramentas do Vantage. E nela eu tenho algumas funções. A que mais chama atenção é o Live Link. E qual que é a história do Live Link? O Vantage vai funcionar junto com o seu Max. Você põe ele numa tela, Max na outra, e o que você fizer no Max, ele alterna no Vantage. Pô, é lindo demais, mas, cara, o bagulho é pesado. Não tem jeito, ele puxa muito recurso. Então muitas vezes eu vejo uma galera falando às vezes na internet que não conseguiu usar o Vantage em Live Link. Por quê? Porque não coube memória, não deu tamanho, né? A cena não coube na placa de vídeo para ela rodar o Max e o Vantage junto. Então o jeito mais simples que tem é você vir com esse botãozinho aqui que exporta e manda a sua cena para o Vantage. Aí você vai falar assim, Ricardo, eu tô vendo aí que você tá né, até por conta dessa história aqui, né, que a gente tem aqui a espiral áurea aqui, você tá usando o V-Ray mais novo, eu tô usando o V-Ray 6. Eu tô usando, sei lá, o V-Ray Next. Eu não tenho esse botão, para mim não aparece, o Vantage não é compatível com ele, mais ou menos. Se você clicar com o botão direito e for lá no menu do V-Ray ali embaixo e falar que você quer exportar como V-Ray Scene, funciona do mesmo jeito. Tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó? Só clicar, tá? Ó, mais nada. Ele vai ligar o Vantage. Outra coisa importante que eu acabei não falando. O Vantage, veio para outra tela aqui. O Vantage, por trabalhar com GPU, ele vai pedir para você, ao clicar,
mudar o seu renderizador. Ele vai falar assim, ó, se você está renderizando com o V-Ray, renderiza com o V-Ray GPU. Por quê? Para ele garantir a tradução das informações, tá? Porque o V-Ray GPU faz isso, ele traduz as informações do V-Ray para uma forma que a GPU entende. Então o Vantage utiliza isso para também poder fazer essa parte. Então vamos dar uma olhada aqui, deixa ele carregar rapidão a nossa cena para a gente ver como é que ela fica. Olha lá. Você vê que enquanto eu estava falando, ele faz isso. Ele está fazendo tudo, tá? Ele está carregando a cena, está ligando a minha GPU. Todo esse processo, aliás, é interessante. Esse processo, da primeira vez que você faz, ele demora um pouquinho, tá? Não tem muito jeito. Ele acaba ficando um pouquinho mais lento. Mas ó, já foi. Aí você vai olhar e fala assim, nossa, tá meio, né? Deixa eu botar ele maior aqui. Ficou meio escuro, né? Por que foi escuro? Porque lá na minha cena no Max, ó, deixa eu botar ele para cá. Aqui na minha cena do Max, você vai ver que eu não tenho nenhuma iluminação, tá, ó, que não sejam essas 3 luzinhas aqui. Tá? Tem 3 luzinhas aqui que eu coloquei. Não tem nenhuma. Por quê? Porque eu vou usar o sol do Vantage. E o sol do Vantage, meu querido, é um bagulho muito louco. Olha só. É só vir aqui embaixo, Vantage Default Sun, e vou ligar. Também vou ligar aqui em cima, ó, a gente tem o background que eu quero colocar, eu vou deixar como sendo o igual do environment. Ele está usando já as mesmas coisas que você teria no V-Ray, né? O tipo de sol, o tipo de céu, aquela coisa toda. Tá? Vou dar uma aumentadinha aqui, ó, Environment Mode. Vamos colocar como Physical Sky. E vou dar uma aumentadinha nesse carinha aqui, que é o Exposure. Aquele mesmo que você tem lá no V-Ray Frame Buffer. Aí você vai olhar e vai falar assim, pô, interessante, né? Já ficou, o render já está feito. Vamos dar uma olhada o que esse cara faz, por que ele é tão legal. Se eu clicar com o botão direito do mouse na tela e arrastar, olha o que acontece. Eu consigo olhar para minha tela, para minha cena, e se eu usar as teclas do teclado, tipo, manja Counter-Strike, aperto o botão direito aqui, aperto o W, eu vou para frente. Aperto o D, você vai agora para o lado. E aí você consegue, olha lá, andar pelo seu projeto, tudo em tempo real. Isso sim é tempo real. Isso aqui é Ray Trace, ó. Todos os reflexos funcionam. E quando você para, ele refina a cena. E aí a sua cena fica com a cara final. Tudo isso está lindo, cara. Isso aqui, putz, fácil, rápido, tranquilo de mexer. E aí você tem as câmeras aqui, ó. Desse lado esquerdo, eu tenho meus menus de câmeras e eu vou mostrar rapidamente. Lembra, isso aqui não é um tutorial de Vantage, tá? É só para você ter uma ideia de como é que ele funciona. Eu tenho aqui algumas configurações simples. E a primeira delas, por exemplo, ó, que chama mais atenção pelo menos, é que eu tenho aqui as câmeras. Então eu tenho a câmera original, ó. Ele se joga aqui para trás. Também tem, ó, essa aqui que era a minha imagem final, né, de quando eu fiz esse trabalho. E aí você está vendo, ó, que ele guarda as câmeras que eu tenho na cena e eu posso mudar de uma para outra, olha só, tranquilão, e ele volta. E cada uma pode ter a sua configuração. Então aqui, por exemplo, você tem a velocidade de navegação, ou seja, a velocidade com que eu ando, como eu falei, de novo, botão direito, você consegue olhar para os lados. Aperta o W, você vai para frente. Aperta o S, você vai para a esquerda. O D vai para a direita. O A, o S você vai para trás, né? Posso andar, posso dar zoom também, ó, com o scroll normal, ó. E aí consigo também dar uma andadinha, fazer uma brincadeira, ó. Aí digamos que você olhou aqui e falou, pô, Ricardo, isso aqui ficou legal, hein? Gostei dessa câmera, achei que ela, né, ficou interessante. Estou dando pan aqui, pô, ficou bacana. Você vem aqui e dá um Create New Camera, ó. E ele criou para você, e você pode utilizar agora essas 4 câmeras, na verdade são 3 porque uma está igual aqui, né? Mas ó, eu consigo usar todas elas. E, de novo, isso aqui, gente, não é pré-renderizado. Isso aqui é render em tempo real. Então vamos voltar para cá. Vamos dar uma olhada aqui de novo, do lado direito, né? Em que eu falei que eu ia ligar o sol, né? E o céu, aliás. Liguei aqui, ó, botei Physical Sun. Eu tenho as nuvens. Você sabe que o V-Ray 6... tem as nuvens dele, então eu posso vir aqui e habilitar nuvens também, posso aumentar a densidade delas, olha lá. E é legal que elas fazem sombra, ó, tem o Ground Shadows, elas fazem sombra, então se eu começo a aumentar, ó, vai ficando um dia mais nublado, ó lá. E a própria luz vai ficando mais nublada,
né? Ó, vamos deixar um pouquinho mais assim, vamos dar um pouquinho de variedade para elas. Deixa um pouquinho menor aqui, meter uns contrails aqui, né? Que são aqueles rastros, tá vendo? Ó? São esses rastros de tipo de avião, né? Que passou e tal. Pôr um pouquinho de vento aqui também fica legal. Deixa eu só voltar para minha câmera. Que mais? Eu posso também mudar o sol, ó. Se você vier aqui, deixa eu diminuir aqui as nuvens. Eu posso mudar a intensidade do sol, o tamanho do sol, e aí isso vai influenciar no tamanho da sombra, né? Ó. Quanto menor ele for, mais riscada vai ser a sombra. Eu gosto sempre de deixar um valor um pouquinho mais alto aqui para dar uma quebrada, eu acho que fica bacana. Você também pode mudar a altitude do sol, ó, em graus, então deixa o sol mais alto ou o sol um pouco mais baixo. Você pode colocar ele em outra vista, ó. Olha que interessante aqui, deixa eu baixar ele um pouquinho, ó. Ó o sol ali atrás. E aí você consegue fazer inclusive um pôr do sol que fica bem legal, ó lá. Olha que bacana. Vamos trazer ele mais para cá. Olha lá o sol aqui, ó. Né? Vamos, de novo, vamos deixar onde ele estava, vamos aumentar um pouco o azimuth aqui. Vamos voltar para a nossa câmera. Enfim, isso, o que eu acho muito legal, de novo, eu sou muito suspeito porque eu gosto muito da forma de trabalhar que o Vantage me proporciona. Tá vendo? Ó? Essa história de iluminar e resolver aonde eu quero que a luz bata, com a cara que eu quero que a luz bata, é muito interessante. Eu acho sempre muito bacana. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, você está vendo que aqui, ó, eu tenho as minhas luzes, tá, que foram trazidas do Max também, que são as luzes V-Ray. Uma coisa que o Vantage faz é trazer apenas as luzes que estão ligadas. Então eu tinha, e eu deixei de propósito, algumas luzes, tinha 6 luzes aqui na garagem que estavam desligadas lá no Max. E elas não vieram. Por quê? Porque ele ignora o que está desligado. Então se você quer trazer as luzes para ter a opção de ligar e desligar, traz todas ligadas. Aí você fala, mas pô, minha cena não faz sentido com as luzes ligadas. Eu concordo, mas aqui você pode desligar. Por quê? Porque aí você tem as luzes aqui. No caso eu tenho só esse grupo de luz, ele instanciou, né? Quando eu fiz foi instanciado. E ó, eu posso aumentar, e aí você vê as luzes acesas, ou eu posso deixar elas simplesmente desligadas aqui e boa, e já era. É uma diurna e acabou. Tá? Então essas são algumas questões bem legais que o Vantage permite que a gente faça. Outra coisa que ele permite que é muito legal, vamos trazer essa câmera 3 aqui. Ele me dá a opção, ó, de pegar um ponto focal. Por quê? Porque assim como no V-Ray, eu tenho as opções de exposição, eu tenho a opção de white balance e de depth of field. Então se você clicar aqui nesse botãozinho, ó, você vai ver que eu tenho a distância focal, né, e o tamanho da abertura. Essa abertura aqui, quanto maior ela for, mais desfocado o negócio fica. Agora olha que louco, eu vou clicar, você está vendo que aqui está meio fora de foco, eu vou clicar com esse botãozinho aqui, tá? Eu vou clicar nesse cara, e olha o que aconteceu. Ele veio para o foco, enquanto esse pessoal agora ficou fora de foco. Agora eu vou clicar aqui na placa do carro. Placa do carro em foco e aqui fora de foco. Se eu aumentar isso aqui, vamos botar aqui, sei lá, 70 milímetros, fica ainda mais desfocado. Não fica muito real, óbvio, porque afinal de contas você não vai usar um sensor, né, um aperture size tão grande numa foto normal. Mas é legal porque você pode, por exemplo, ó, fazer uma brincadeira assim. Vamos trazer aqui bem para perto, ó. E de novo, tá tudo em tempo real. Ó, clicou aqui, vamos só diminuir essa cara aqui para, sei lá, 30. E olha lá que interessante. Eu tenho aqui um desfoque já na frente, o carro está aqui, bonitão. Ou clico aqui, o carro sai de foco e a minha cerca viva está em foco. E olha que legal, bem raso inclusive. Então assim, o Vantage tem essas vantagens que são muito interessantes quando a gente está falando, né, de renderização. Exatamente por quê? Porque você consegue criar as imagens e bolar as imagens em tempo real. Isso é muito legal. Fez uma alteração na câmera, gostou? Vem aqui, ó, e dá um save. Tá? Isso faz com que a câmera fique salva dentro do arquivo. Agora vamos fazer o seguinte, de novo, tá? É um view rápido. Quero renderizar isso. Por quê? Isso aqui está na minha tela, está lindo, está super legal já, como vocês estão vendo, está em tempo real, pô, maravilhoso, mas não é uma imagem final, ou seja, eu não mandei esse render. Para mandar o render, super simples. Vem aqui em Tools, High Quality Render,
escolhe o tamanho, eu vou botar aqui, ó, só de brincadeira, 4K, tá? Vou mandar salvar isso, vamos ver aqui, vou colocar aqui, ó, em Render Output, vamos chamar de Casa 03, você pode escolher PNG, EXR, JPEG, eu vou fazer .png, vai. Não vou deixar com alpha, tá? Ou não preciso disso, eu quero fazer só um render simples. E aí olha só qual que é o pulo do gato. Eu tenho aqui o número de samples, isso aqui é a qualidade da sua imagem, tá? E o Vantage pode trabalhar com poucos samples, ele funciona muito bem. Se eu só der um start, você vai ver que ele começa a renderizar. E aí é aquilo que eu falo sempre, né? O render em tempo real, ele não quer dizer que não tem render. Tá? Ele quer dizer que você tem uma prévia muito boa, uma prévia muito bacana para trabalhar, como vocês viram aqui, e que na hora de renderizar você pode esperar pouco tempo. No caso, a gente vai esperar, sei lá, 25 segundos para renderizar uma imagem em 4K, né? Com depth of field, com o negócio todo. Ver como é que ficou aqui. Deixa eu puxar isso já que ele já terminou. Vou pegar aqui na minha outra tela, vamos ver. Vamos diminuir ele aqui só para a gente poder enxergar legal. Olha lá, casa 3. Temos então, foi para outra tela aqui, ó, um render em 4K que levou 25 segundos para renderizar, um negócio ridículo, olha só. E olha a qualidade desse render. Olha como eu tenho detalhe nisso. Olha o DOF como funciona bacana. Tá vendo? Eu não tenho isso, é um negócio, não tem como não falar. O meu depth of field, né, a profundidade de campo, ela é muito real. Eu não tenho aquela aura que é super comum quando você vai ver em engines de jogo, né, em engines de games, que você tem meio que uma aura em volta dos objetos. Eu não tenho isso, cara. Isso aqui é Ray Trace puro. E é o Ray Trace do V-Ray. Então isso permite que você tenha a qualidade que você está acostumado a tirar, só que com as vantagens de tempo real. Eu pessoalmente adoro trabalhar desse jeito, acho o Vantage uma ferramenta sensacional, você consegue ir lá e bolar ângulos e tirar um monte de imagens e você não demora muito tempo para isso, como vocês viram, é muito simples. Também funciona para animação, eu vou deixar passar, vou renderizar uma animação aqui, vou deixar renderizando aliás, e vocês vão ver. Então assim, é uma ferramenta sensacional. Se você ainda não conhece o Vantage, entra lá no chaos.com, baixa o Vantage, tá? Você tem acesso a ele. Ele está na sua versão 1.8.4, daqui a pouco é o lançamento da versão 2.0. E assim, cara, é um negócio absurdo, para mim é o que eles falam, né? O game changer. Isso aqui muda a forma de trabalhar, então acho que vale a pena você testar também. Beleza? Bom, por hoje é só. Não se esqueça, dê o seu like no vídeo, assina o canal, liga as notificações para não perder nenhum vídeo do V-Ray Masters. Eu sei que os vídeos do V-Ray Masters não são exatamente frequentes, mas a gente está tentando deixar o negócio o mais frequente possível. E qualquer coisa, se você tiver dúvida, coloca aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê, até mais.